Boa tarde, meu nome é Eronilza, sou aluna da especialização em matemática do IFG Campus Goiânia, orientanda do professor Dr. Márcio Dias de Lima. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouco do nosso trabalho de pesquisa intitulado A Hipótese de Riemann e a Ameaça à Criptografia. Então, antes de dar mais detalhes sobre o nosso trabalho de pesquisa, eu gostaria, aqui na introdução, de fazer uma retrospectiva do que foi apresentado no meu pré-projeto no vídeo anterior. Então, os números primos, eles escondem um enigma que muitos estudiosos da área estão tentando descobrir a partir do momento em que o matemático grego Euclides provou que o conjunto desses números, eles são infinitos. Diversas tentativas ao longo dos séculos surgiram após a prova de Euclides, mas somente em 1859 o alemão Bernhard Riemann descobriu uma conexão entre os números primos e formulou uma função que ficou conhecida como zeta de Riemann. Essa função foi a fórmula mais próxima de generalizar esses números primos encontrada até os dias atuais. Só que essa fórmula não foi resolvida, ela não foi provada, na verdade. No entanto, a descoberta desse padrão pode comprometer seriamente o nosso mundo interconectado, já que a base da criptografia utilizada atualmente, que é o modelo RSA, tem base como os números primos. Fundamentação teórica. Para a metodologia de pesquisa, optamos em seguir os fundamentos, conceitos e definição da pesquisa qualitativa bibliográfica. Marconi Lakatos diferencia essa metodologia comumente confundida com outra no trecho quando diz. Então, é muito comum a confusão entre esses dois tipos de métodos, A pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, elas são muito parecidas por partir da análise de documentos. Só que a pesquisa documental, ela vai partir da análise de documentos que não foram publicados, que são fontes primárias, diários de bordo, arquivos em empresas. Já a pesquisa bibliográfica, ela trata da análise de documentos já publicados, como artigos, teses, dissertações e que já se encontram em público. Andrade 2010 destaca a importância dessa metodologia de pesquisa na área acadêmica ao dizer. Então aqui, nós colocamos um trecho do trabalho de Andrade, onde ele fala da importância da pesquisa bibliográfica. Eu não vou ler aqui esse trecho, eu vou tentar resumir. Ele fala que, mesmo não se tratando de uma pesquisa estritamente bibliográfica, ou seja, uma pesquisa de campo, uma entrevista, uma pesquisa exploratória, o aluno, o pesquisador, ele vai precisar fundamentar a sua pesquisa. Então, ele necessariamente vai precisar da pesquisa bibliográfica. E nem todos os alunos, vai caminhar aí pelo caminho da pesquisa exploratória. Então, ele vai ter, uma pesquisa bibliográfica pura. Então, basicamente, em resumo, é isso que Andrade fala aqui. Em nosso trabalho de pesquisa, analisamos artigos, dissertações e livros que abordassem o tema sobre primos e a relação com a criptografia. Nós também analisamos um pouco do estudo sobre a hipótese de Riemann também. Fonseca 2002 aborda o método bibliográfico ao afirmar: a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites, qualquer trabalho científico inicia-se com a pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, que é o nosso caso, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. Então, a gente percebe que Fonseca e Andrade, eles comungam aí da mesma opinião em relação a importância da pesquisa bibliográfica, mesmo não se tratando de uma pesquisa estritamente bibliográfica, Uma pesquisa exploratória ou de campo, ela vai necessariamente partir da pesquisa para fundamentar o trabalho.
Aqui nesse ponto nós iremos fazer um breve relato sobre a criptografia. Um dos primeiros fatos presentes no que concerne a criptografia foi utilizado por Júlio César para se comunicar com os soldados em combate pela Europa. A criptografia era feita pela substituição de uma letra pela seguinte, transladava uma casa para adiante. Então, na tentativa de esconder, de fazer com que essas mensagens se encontrassem em sigilo, até o destinatário, então já era usada, essa criptografia. Uma criptografia muito simples, bastava trocar ali as letras do alfabeto por outras, de acordo aí com uma ordem, uma certa regra, e a mensagem estava ali em segredo, criptografada. A criptografia utilizada por Júlio César era simples de ser decifrada devido ao fato da frequência média de uma letra em uma língua ser mais ou menos constante. Uma das maneiras de contornar esse problema foi criptografar a mensagem em grupo, criando assim um sistema polígrafo, onde está presente as cifras de Hill, procedimento que criptografava através de matrizes. Então, aqui a criptografia foi sendo um pouco mais aperfeiçoada, utilizando-se aí, da matemática, através da inversa de matrizes, se conseguia codificar mensagens em outras que não pudessem ser lidas, não pudessem ser decifradas. A criptografia foi se aperfeiçoando durante os anos e em 1977 foi inventado um método criado por esses três autores aí, Rivers, Shamir e Edelman, conhecido por RSA. Esse é o método que atualmente é mais utilizado na criptografia e ele recebe, a inicial aí do nome desses três rapazes. Esse método, ele tem como base os números primos e atualmente ele é o método, de criptografia mais seguro encontrado na nossa sociedade. Eu trouxe aqui um exemplo de criptografia RSA. É bastante simples, Tem matemática. Porém, apesar de ser simples, para uma mensagem, porque a base dessa criptografia são números primos. Então, para números primos com 200 casas decimais, que é o que é utilizado, atualmente, é praticamente impossível, até mesmo por computadores, a gente fazer essa decifração. Então, eu tenho aqui uma mensagem com apenas 3 letras, RSA. Primeiro, essa mensagem ela vai passar por uma pré-codificação. Então, existe uma tabela onde cada letra do alfabeto corresponde a um número de 2 algarismos. Isso aqui é arbitrário, tá? Pode ser um número com outros 3 algarismos, 4 algarismos. Aqui no meu exemplo, existe uma tabela onde cada letra do alfabeto corresponde a um número de 2 algarismos. Então, por exemplo, a letra A corresponde ao número 10, a letra B corresponde ao número 11, a letra C corresponde ao número 12, assim por diante. Então, fazendo uma pré-codificação das letras R e S e A, nós teremos aí 27, 28 e 10. Em seguida, nós precisamos de 2 números primos para criar a chave de codificação. Essa chave de codificação, ela vai ser o produto entre esses números primos. Essa chave ela é pública, qualquer pessoa pode conhecer essa chave, tá? Agora, para encontrar P e Q, aí é que fica mais difícil se esse número for muito grande, porque a gente vai precisar fatorar. E nem mesmo computadores conseguem fazer isso de uma forma rápida. Regra para codificar. Então, B elevado a lambda congruente a A módulo N. Essa é a regra para codificação. Onde esse B, ele é aquele número de 2 algarismos lá que corresponde à letra. Tá? Então, fazendo as continhas aí, a gente encontra, que 27 elevado a 7 é congruente a 13.
módulo 35. 28 elevado a 7 é congruente a 7, módulo 35. E 10 elevado a 7 é congruente a 10, módulo 35. Para a gente decodificar, a gente vai precisar de um par de números, ND. A regra para decodificar é bem parecida com a de codificação. É um A elevado a D congruente a B módulo N. Esse D nós ainda não conhecemos. Ele vai ser o inverso do lambda módulo P-1, Q-1. Como a gente já sabe quem é P e quem é Q, então menos 1 aí, né? Vai ser, no caso, 4 e 6. 4 vezes 6, 24. Então, a gente precisa encontrar um D que seja inverso de lambda módulo 24. Ou seja, tem que ser um número que multiplicado por lambda, que é 7, que dê resto 1, ou seja, que tem classe de equivalência 1, módulo 24. Então, como a gente sabe que 48 é múltiplo de 24, e 7 vezes 7 é 49, tem resto 1, então a gente conta que o nosso D é 7, porque 7 vezes 7 é 49, que é congruente com 1, ou seja, tem resto 1 na divisão por 24, módulo 24. Ok, então colocando na regra para decodificar, nós teremos aí, né, o 13 elevado ao D, que é o 7, encontramos o 27 aí, ó, módulo 35, o 28, módulo 35 e o 10, módulo 35. E olhando na nossa tabela de pré-codificação, nós encontramos as letras RSA. O método RSA ele é muito seguro, utilizado no sistema bancário para garantir a segurança em transações financeiras pela internet. O método de codificação de uma mensagem é muito simples, porém o processo inverso de decodificação é impossível de ser resolvido se a mensagem for interceptada por um hacker, por exemplo, mesmo utilizando-se da computação algébrica ou da programação computacional. Esse fato de decifração da mensagem é um problema em aberto na matemática até o presente momento, pois a única pessoa que consegue decodificar é o destinatário da mensagem, uma pessoa que criou a mensagem. Tudo começou a partir da prova de Euclides. Euclides conseguiu provar que o conjunto dos números primos é infinito. A prova de Euclides ela é bastante simples, ele prova por absurdo, né? Suponhamos por absurdo que a sequência de números primos seja finita. Digamos que a gente tem uma sequência P1 igual a 2, P2 igual a 3, P3 igual a 5, P4 igual a 7 e assim por diante até o maior primo Pn. Então, a gente estabelece que seja R um número, tá? Esse número vai ser o quê? Ele vai ser o produto de todos esses números primos e eu vou somar 1. Ou seja, R é o produtório de Pn, onde os índices N vai de 1 até o N. Se R for um número primo, entramos em contradição, já que o R é maior do que o Pn e afirmamos ser Pn o maior número da sequência de primos. Então, a gente entra em contradição aqui. Ele não pode ser um número primo. Por outro lado, se R não for primo, pelo teorema fundamental da aritmética, existe um primo PJ tal que PJ divide R, onde esse J, que é o índice, né, desse primo P, é um número natural. O que diz o teorema fundamental da aritmética? Um número maior do que 1, todo número maior do que 1 pode ser decomposto em fatores primos. Então, se esse número não é primo, e obviamente ele é maior do que 1, a gente pode decompor ele em fatores primos. E se a gente pode decompor ele em fatores primos, nós também podemos dividi-lo por um número primo. Porque se ele contém todos os primos, né, a gente diz que ele é uma sequência finita, então ele contém todos os primos, ele pode ser dividido por esse primo aí, PJ. Então, ó, se esse PJ divide, né, o produtório Pn mais 1 e PJ divide o produtório Pn, então, pela propriedade da divisibilidade, o PJ também divide as somas dos múltiplos. Como assim? Se eu tenho um primo, vamos supor, o 2, que divide 8, e eu sei que o 2 também divide o 6. Então, esse 2 vai dividir a soma dos múltiplos desses dois números, sei lá. 8 vezes 1, 8, 6 vezes menos 1, menos 6. Então, 2 divide 8 mais menos 6, ou seja, 2 divide 8 menos 6, que é 2, 2 divide 2. Logo,
podemos concluir aqui, ó, que o PJ vai dividir o produtório, né, PN mais 1, menos o produtório PN. Esse último eu estou multiplicando por menos 1 e o primeiro eu estou multiplicando por 1. Ou seja, PN vai dividir 1, porque eu posso cancelar aí, ó, os dois produtórios inversos. Discorrendo, então, que o PJ é igual a 1. Absurdo, ele não é primo? Como que ele pode ser 1? Então, a gente conclui que o conjunto dos números primos é infinito. Após aí a prova de Euclides, várias foram as tentativas de chegar a uma fórmula geral capaz de prever, né, a distribuição dos números primos no infinito. Uma das fórmulas que mais chegou próximo a essa demonstração foi a função zeta de Riemann, que se encontra em aberto, porque ela ainda não foi provada. Nós conhecemos como a hipótese de Riemann, mas na verdade uma conjectura, que ainda não foi provada. A função zeta, ela vem bem antes de Bernhard Riemann. Ela apareceu no início como a soma dos inversos, né, dos números naturais elevado a um S maior do que 1, e esse S pertencente ao conjunto dos números reais. Existia um problema chamado problema da Basileia, que consistia na soma do inverso dos números naturais elevado ao quadrado. Esse problema da Basileia ele foi resolvido por Leonhard Euler, que encontrou o resultado de π² sobre 6, que na verdade é o zeta de 2. O primeiro a relacionar a função zeta com os números primos foi esse rapaz aí, o Euler, através do produto euleriano. Seria o produto de 1 menos p elevado a menos s elevado a menos 1 para um s maior do que 1. O Riemann, né, Bernhard Riemann, esse alemão, ele estendeu a função zeta para todos os números complexos, né? Antes ele estava definido, né, com domínio dos números reais, e ele estendeu para os números complexos. Riemann observou que existiam zeros nessa função que ele definiu, que ele considerou aí, ele vai chamar de zeros triviais e zeros não triviais. Os zeros triviais da função zeta são todas as raízes pares negativas. E os não triviais, ele observou que se encontravam em um eixo x igual a meio. Todas essas raízes, né, consideradas os zeros não triviais da função zeta de Riemann, ficavam ali, ó, pertenciam, né, essas raízes, elas seriam aí, elas são, na verdade, números complexos cuja parte real é igual a meio. Cerca de 10 trilhões de raízes já foram calculadas dessa função zeta e, por incrível que pareça, esses zeros não triviais se encontram exatamente em cima desse eixo que Riemann vai considerar como reta crítica, que fica entre x igual a 0 e x igual a 1. Essa reta igual a meio é onde se encontram todos os zeros, aliás, que se encontram os 10 trilhões, né, que já foram calculados aí de raízes da função zeta de Riemann. Então, esse problema consiste apenas nisso, né? Provar que todos os zeros não triviais se encontram aí nessa reta crítica meio do plano complexo. Parece simples, mas até hoje a gente não tem ninguém, né, que conseguiu demonstrar e provar essa função. Se ela for descoberta, então nós teríamos aí possibilidade, né, de entender como estão distribuídos os primos, já que os expoentes, né, dos zeros não triviais são números primos. Considerações finais.
À sombra do método bibliográfico, a nossa pesquisa se encontra fundamentada. Em consequência, muitos artigos, teses e livros foram analisados a respeito da criptografia e a relação com primos na língua materna. Porém, no tema hipótese de Riemann, documentos em outras línguas surgiram com maior diversidade. Existe muito, na língua nacional, mas a partir da hipótese de Riemann, na língua estrangeira existem mais artigos, mais trabalhos envolvendo esse tema. A criptografia RSA ainda é mais segura, devido ao problema em aberto na matemática. No entanto, inúmeras foram as tentativas de se chegar a uma fórmula capaz de prever a distribuição do conjunto dos primos no infinito. Nesse trabalho, citados Mersenne, Fermat e Riemann. Aqui eu não coloquei na apresentação Mersenne e Fermat, porque iria ficar muito grande. Então, eles foram citados apenas no trabalho escrito mesmo da monografia. A hipótese de Riemann descreve um padrão observado no plano de Argand-Gauss através de uma sequência, que é a função zeta de Riemann, com expoente complexo que, se solucionada, seria capaz de prever a organização dos primos no infinito. Aqui estão minhas referências. Obrigado pela atenção de todos e até mais.